Muitas mulheres sentem um susto muito grande quando aparece alguma dor na mama, mas isso não quer dizer que seja câncer. No entanto, essas dores, elas atingem cerca de 70% das mulheres. Para falar sobre essas questões, nós recebemos aqui no Opinião Pernambuco o Dr. Carlos Eduardo Caiado. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Pernambuco. Lembramos que o Opinião Pernambuco, ele também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Bem, doutor Carlos, quando ouvimos o termo mastalgia, a que exatamente ele se refere? Olá, Valdir. Eu queria agradecer primeiramente o convite, né? E realmente a dor mamária, né, a mastalgia, que são sinônimos, né, é um sintoma que acomete realmente grande parte das mulheres que procuram o consultório, né, o ambulatório de mastologia. E realmente deixa as mulheres, né, um pouco ansiosas, né, preocupa um pouco, porque há uma relação, né, a princípio, as pacientes acham, com o câncer de mama. E isso aí perturba realmente um pouco as pacientes por achar que teria essa relação com o câncer. Ok, doutor. Ao longo do programa, nós vamos nos ater a pontos específicos dessa abordagem toda, né? Mas a primeira pergunta que eu trago, depois daquela que eu fiz, né, sobre esse conceito de mastalgia, é por quê? Por que isso é tão alto, esse índice é tão alto? Cerca de 70% das mulheres são acometidas com mastalgia. Seria dada a sensibilidade dessa área mamária? Sim, Valdir. A mastologia, na verdade, né, ela pode ser dividida em mastalgia cíclica, né, que é aquela mais frequente, onde tem uma relação diretamente com o ciclo menstrual. Então, essa variação hormonal, né, que ocorre principalmente uma semana, em torno de uma semana, 5 dias antes do período menstrual. Então, essa dor, ela se intensifica, né, por essa variação hormonal, e geralmente o local mais frequente da dor são nessa parte mais externa da mama, né, que a gente chama de quadrante superior externo, né, geralmente é bilateral, né, e acomete a mulher, né, a maioria das mulheres, nesse período realmente que se aproxima da menstruação. Essa é a principal causa de procura das mulheres pelo mastologista, ou a preocupação com o câncer ela seria mais forte? Ou é exatamente essa confusão, essa dificuldade inicial da identificação que faz com que haja uma grande corrida das mulheres até o mastologista? Isso, na verdade, é justamente isso que acontece, né? A mulher, a paciente, ela sente essa dor, sente esse desconforto, que é a principal realmente causa de procura, né? No consultório, no ambulatório de mama, e há sempre essa preocupação, né? Então, a paciente, ela associa a dor, que poderia ter alguma relação com o câncer, e aí procura, né? Preocupada, né? Para que a gente aí esclareça um pouco. E a dor, realmente, a gente sabe que não tem essa relação, né, com o câncer, né, de mama. Doutor, a gente sabe que essas dores elas têm subdivisões dentro dessa classificação da mastalgia. Uma delas está associada exatamente ao período menstrual, não é? Então, assim, qual é a interferência que o período menstrual acaba trazendo para essa área da mama? Ou seja, a gente sabe que a menstruação ela aparece, ela se torna bem exposta a partir do sangramento, mas que é numa outra área, né? E aí, no entanto, isso se reflete na mama. O que é que acontece? Por que é que é possível que exatamente a menstruação ela faça com que a mulher tenha uma dor lá em cima, na parte mamária? Isso, porque há essa variação hormonal, né? Então, você tem alguns hormônios que são produzidos durante o ciclo, né? E a partir do 14º dia do ciclo, a metade, geralmente, né? Você tem a fase lútea, e aí, nessa fase, que começa
ocorre essa variação hormonal e a mulher começa a sentir a dor geralmente nos últimos dias, né, que antecedem a menstruação. Então, tem algumas mulheres que já sabem realmente, só pelo fato de a dor chegar, né, dias antes, ela sabe que está próximo aí da sua menstruação vir. Então, geralmente, a dor, ela começa realmente numa intensidade assim maior, nessa 7 a 5 dias, né, que antecedem a menstruação. Geralmente, quando a menstruação chega, alivia um pouco, né, porque há uma queda do hormonal e aí uma melhora significativa, né, ocorre e geralmente no outro ciclo, né, acontece isso, né? Mas às vezes varia um pouco, né? Essa intensidade da dor é variável, vai depender de mulher para mulher. Tem mulheres que têm uma dor um pouco mais forte, né? Um pouco mais leve, e depende muito às vezes, da sensibilidade da mama, né? A essa variação hormonal. Quais são os sinais que aparecem? A mama fica maior? Essa dor ela é localizada em um determinado ponto? Ela é uma coisa genérica? Como é que funciona isso, doutor? É um pouco variável, né? Mas a mulher sente, às vezes, a mama mais engurgitada, né? Como se fosse um edema, né? Às vezes ficam algumas áreas que a gente chama de nodularidade, um espessamento, principalmente nessa área do quadrante superior externo, próximo da região mais axilar, que é justamente onde há uma concentração maior de tecido e geralmente é onde se sofre mais influência dessa variação hormonal. Vamos falar um pouco agora sobre essa dor acíclica, que está mais associada ao período da menopausa, né? Então, assim, o que é que acontece? O que é que ela diferencia, por exemplo, dessa dor mamária associada à menstruação? Isso, na dor acíclica não tem essa relação, né, como o próprio nome já diz, com o ciclo menstrual, com a variação menstrual. Então, alguns pacientes têm dor que não tem essa relação, né, e na maioria das vezes essa dor pode estar relacionada nesse período da perimenopausa por haver alguma já falha ovariana, então os hormônios podem oscilar um pouco, mas não tem essa característica cíclica, né? Com relação realmente o ciclo menstrual em si. Algumas outras alterações, como ectasias ductais, também podem causar as dores acíclicas, né? E também a gente tem as dores que a gente chama extramamárias, né? Que se refletem na região da mama, mas que não teriam origem na própria mama em si, né? Seria o quê? As dores mais relacionadas a quê? Alguma alteração da parede torácica, né? Uma contratura muscular, uma dor muscular, uma nevralgia do nervo intercostal entre as costelas, né? Uma bursite, uma tendinite que pode irradiar para essa região da mama. Então, são algumas alterações que não têm origem na mama, mas que podem se irradiar para toda essa região da mama. Eu queria voltar um pouquinho ainda para essa dor acíclica, doutor. O senhor falou em relação à menstrual que pode haver o crescimento, né? A mama ela pode parecer um pouco maior, pode parecer um pouco mais inchada. Quando se trata da menopausa, esse não é um sintoma que deva aparecer, suponho, né? O senhor vai explicar aqui para a gente. Mas, assim, quais são os sinais? O que é que pode aparecer quando ela estiver com esse tipo de problema, quando estiver vindo uma dor e que essa dor esteja dentro dessa classificação de uma dor acíclica? Uma mastalgia acíclica. Pronto, o que às vezes pode acontecer no período perimenopausa, a mulher passa alguns períodos sem menstruar, né? Então há uma irregularidade menstrual, né? E, vamos dizer, passa 2, 3 meses sem menstruar, e aí quando ela vem menstruar, ela passa a sentir um pouco de desconforto, às vezes pode ter um pouco de edema, de inchaço, né? Relacionado, e aí é muito característico a gente ver quando a menstruação vem, aí melhora. Aí passa, às vezes, período, 2, 3 meses incomodando direto, aí melhora um pouco, até que a paciente entre na menopausa de vez. Quando ela entra na menopausa, há a cessação do estímulo hormonal e as dores geralmente tendem a melhorar, né, ou a aliviar, né? O senhor estava falando ainda há pouco sobre a extramamária.
A minha esposa fez uma cirurgia e depois ela ficou sentindo dores muito fortes, né, nas axilas, né? Ou seja, a impressão que dava é que da mama foi para a axila, mas o senhor tinha falado aí que ela pode aparecer em outro lugar e ela tem uma relação com a mama. Então, poderia explicar melhor como que é que esse organismo da gente, que esse aparelho humano, né, ele reage e ele interage, né, com essa questão da memória, porque ela é tão central assim nessa radiação de dores? Por conta da inervação mesmo, né? Então, você tem o músculo, a mama repousa no músculo, né? No músculo peitoral maior. Então, às vezes, uma atividade física mais exacerbada, que você puxa realmente um pouco mais a musculatura, isso aí pode provocar uma dor que vai ficar aí, né, na região do tórax, né? A própria nevralgia intercostal também, você no exame clínico consegue identificar, você palpa ali no espaço intercostal e a paciente tem uma dor mais localizada realmente. Você tem algum processo, às vezes, inflamatório na junção do externo, aqui na cartilagem com a costela, que também pode provocar um processo inflamatório e provocar dor, mas são dores assim mais pontuais, né? Você, pela história clínica, é fácil você distinguir, né, da dor cíclica, porque realmente não tem essa relação, é uma dor contínua, persistente, né, que, que vai melhorar com analgésico, com anti-inflamatório, né, e a dor também dessa região do ombro, você pode ter uma irradiação para essa região também do tórax, né, uma bursite, uma tendinite, pode também ter essa correlação por conta da irradiação da dor. E a dor se manifestar na área da mama, né? Ok, doutor Carlos, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco desse programa. Lembro que também o Opinião Pernambuco é exibido nas rádios Universitária FM, Universitária AM. A gente está falando sobre mastalgia, que são as dores da mama, e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre mastalgia, que são as dores na mama. Nosso convidado é o Dr. Carlos Eduardo Caiado, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Pernambuco. Doutor Carlos, o senhor falou no primeiro bloco sobre a dor cíclica, a dor acíclica e a extramamária. Quando o senhor falava sobre a dor cíclica, tinha uma associação com o ciclo menstrual. E a menstruação ela está associada a uma faixa de idade. Quando a gente vai para a dor acíclica, novamente volta a questão da idade, só que aí com as mulheres que entram na menopausa, é uma outra faixa de idade. A extramamária, ela, diferentemente dessas outras, ela pode acontecer em qualquer momento da vida, doutor? Sim, pode sim. A extramamária, né, como tem uma relação, digamos assim, com um trauma muscular, né, uma nevralgia, uma bursite, uma tendinite, então ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Mesmo a cíclica também, né, algumas alterações como ectasia, né, e pode ter na paciente no período do menacne, que é o período que a paciente menstrua, né, então elas podem se correlacionar, você tem um pouco de uma com um pouco de outra, não obrigatoriamente uma coisa excluir a outra, né? E no caso dos homens, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso no final, se houver tempo, né, claro, mas a gente sabe que o homem pode ter câncer de mama. E a gente está falando aqui não de câncer necessariamente, a gente está falando de dores mamárias. Essas dores, elas também podem alcançar as pessoas do sexo masculino? Sim, Valdir, a dor no homem é mais rara, né? E na maioria das vezes está relacionado ao que? A ginecomastia, né? O que é a ginecomastia? Que é o tecido mamário que se desenvolve um pouco no homem. É mais frequente no período da adolescência, né? No período da puberdade. Então, aquele broto ali mamário, às vezes há um estímulo, né? Por conta da puberdade e o paciente pode ter um pouco de dor relação a essa faixa etária e também, às vezes, numa idade mais avançada, que a gente chama da andropausa,
às vezes há uma diminuição da testosterona, e aí há uma maior estimulação da parte da mama, e o homem pode ter um pouco de dor. Mas é mais raro, é mais associado realmente quando tem um pouco de ginecomastia. No caso da gravidez, a gravidez pode desencadear a mastalgia, doutor, e também na fase das puérperas, não é? Que são exatamente aquelas mulheres que entram no processo de amamentação, que é posterior, obviamente, ao parto. Então, gostaria que o senhor falasse sobre isso. Na gravidez, né, a preparação, né, da mama para a lactação, né, após o parto, né, então esse desenvolvimento pode provocar um pouco de dor, mas nada assim, uma dor que seja assim tão importante, né, e no puerpério também, algumas causas de dor podem ser a má pega da criança, né, alguns processos inflamatórios, as mastites, né? Então tem que ficar atento, porque a mastite precisa ser identificada, né? De forma assim o mais precoce possível para que se evite que evolua para um processo inflamatório mais avançado, como os abscessos, e aí mais na frente, se o caso não tiver uma boa resolução, até ter que suspender a amamentação. O controle hormonal, ele passa muitas vezes pela adoção de medicamentos, como, por exemplo, os anticoncepcionais. Isso pode ser um fator desencadeador, no que desencadeie uma mastalgia? Olha, Valdir, depende muito. Hoje, assim, não se tem uma correlação específica entre um anticoncepcional ou outro que cause mais dor. Às vezes até melhora a dor, porque você faz um bloqueio a nível ovariano, né, de algumas medicações, e algumas mulheres têm até melhora da dor, principalmente aquelas, às vezes, que têm ciclos menstruais que são irregulares, e aí você, com a utilização de alguns anticoncepcionais, pode até melhorar um pouco a dor utilizando eles, tá? Para que você consiga evitar essas dores, para que a pessoa consiga evitar essas dores, ela precisa adotar um método de vida saudável, doutor? Até que ponto a alimentação e as atividades físicas elas podem ser importantes para que você exatamente não seja acometido pela mastalgia? É, a primeira coisa no caso, Valdir, quando a gente faz a gente precisa excluir o câncer, né? Tirar da cabeça da paciente essa ideia que a dor tem relação com o câncer, porque, na verdade, o câncer de mama no seu início ele é assintomático, por isso que precisa fazer o que a gente chama dos exames de rastreamento, né? Então, só o fato de você excluir o câncer para essas pacientes, ela já se tranquiliza. Então, essa orientação verbal, né, essa exclusão do câncer, isso aí resolve em torno de 80%, 85% das dores mamárias, né? Então, é muito importante que a paciente, você converse com ela, explique, né, dê essa orientação que realmente a dor tem essa relação com a variação hormonal. Não é o que a gente diz, não é que nem que os hormônios sejam alterados, é que às vezes a mama, aquele receptor ali da mama, ele tem uma sensibilidade um pouco maior a esse hormônio que circula ali, e a paciente tem mais dor, tá? E algumas coisas que a gente orienta, tem alguns pacientes que têm uma dor maior associada ao uso de chocolates e café. Então, a gente procura investigar se o paciente faz uso de tomar muito café, comer muito chocolate, a gente orienta que diminua um pouco e realmente tem tido um bom resultado com essa redução do consumo dessas substâncias que a paciente usa realmente em exagero, né? E a atividade física, a gente sabe que... Só licença, doutor, desculpe interromper, né, antes da atividade física, mas assim, quando o senhor fala em alimentos, existe uma relação de alimentos que sejam recomendáveis ou de alimentos que não devam fazer parte da dieta? A exemplo do café de chocolate que o senhor citou, né? Tem mais alimentos, existe algum estudo que leve as pessoas a ter uma certeza em relação aos resultados, às consequências da utilização ou não de determinados alimentos? Sim, a gente sabe que uma dieta saudável, né, o controle de peso, né, proporciona saúde, né,
e, consequentemente, a saúde da mama. A gente sabe hoje que a redução, o controle de peso, uma dieta saudável, você diminui o risco de câncer de mama, né? Sal e E, açúcar, por exemplo. sim, com certeza a gente sabe que o açúcar, né, aí é um grande vilão, né? E o sal também tem que ser utilizado de forma moderada, né? Então, aí o senhor começou a falar sobre os exercícios, né, sobre as atividades físicas, a importância disso. Isso. Então, a gente recomendar atividade física, a gente sabe a importância tanto em relação à saúde no geral, né? Como essa questão do controle de peso, né? De diminuição de estresse. Então, tudo isso tá relacionado a uma melhora da dor. A gente sabe que algumas coisas que pioram a dor é realmente esse estresse contínuo em relação a esse pensamento que a paciente tem em relação ao risco de câncer, né? Então, isso gera um ciclo vicioso de estresse com a liberação de algumas substâncias que potencializam a dor. E aí você explicando a paciente relaxando mais, se tranquilizando, fazendo uma boa dieta, fazendo né, uma atividade física com frequência, né? Então, tudo isso vai melhorar, tanto do ponto de vista da dor, como do ponto de vista do risco de câncer de mama. Hoje é uma das únicas medidas que a gente pode fazer para diminuir o risco. É isso, é atividade física e controle de peso. A gente tem que bater bastante nessa tecla e orientar nossos pacientes com relação a isso. A gente percebe aqui uma preocupação, um cuidado muito grande do senhor, no sentido de orientar as pessoas a elas não entrarem em pânico, não entrarem em desespero, né? Que nem sempre uma mastalgia ela representa uma dor na mama, ela representa exatamente um quadro de câncer. Mas eu trago uma outra pergunta também relacionada a isso, nesses diagnósticos também é frequente se identificar ali um câncer e que possa ser tratado na velocidade necessária, ainda no princípio, para que haja uma cura plena, doutor? Sim, hoje a gente o diagnóstico precoce, né, que seria o quê? O diagnóstico onde a gente não palpa a lesão, né? E então hoje o quanto mais precoce o diagnóstico, mais chances de cura o paciente tem, né? Então tem mais chances de você fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia conservadora, que a gente diz não retirar a mama, diminui as chances de fazer quimioterapia, né, porque o tumor é pequeno, tem uma recuperação bem mais precoce a voltar às suas atividades habituais, né? Então, hoje, se possível, a gente se recomenda realmente que as pacientes façam o exame que a gente chama de rastreamento, no sentido de que o diagnóstico seja o mais precoce possível, né? Que a gente fala quanto antes, melhor, né? Se houver uma dor no cisto ou em um nódulo, mas o nódulo seja benigno, e esse cisto também seja benigno, ou seja, foi afastado o diagnóstico de câncer, mas isso produziu alguma dor. Isso a gente pode enquadrar dentro dessa classificação de mastalgia? Pronto, Aldo, você agora tocou numa coisa importante. Então, dentre as dores que a gente pode ter, né, em relação às mastalgias cíclicas, a gente tem as alterações funcionais da mama, que, por exemplo, um cisto. Um cisto mamário é uma alteração benigna, que não aumenta o risco de câncer, mas o cisto ele pode crescer, então se tornar uma área palpável e dolorosa, né? Então, esse cisto doloroso, grande, palpável, ele vai incomodar a paciente. Então, ele precisa ser funcionado, aspirado para aliviar a dor. E também esse cisto ele pode infeccionar, provocar um processo inflamatório, infeccioso e vir a provocar uma dor maior, né? Então, a mama pode ficar um pouco vermelha, naquela área pode se tornar uma área palpável, né? Então, por isso que é importante essa avaliação para a gente poder distinguir, né, realmente qual a causa da dor da paciente. E aí a gente está falando, doutor, de qualquer faixa de idade, está falando de qualquer gênero, né, abrange todo mundo nesse caso aí, não é isso? Bom, a gente agradece aqui a sua participação, doutor, no programa Opinião Pernambuco. Ok, Valdir, eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado aí a seus ouvintes, todos aí da TV
universitária e esclarecer um pouco aí sobre a dor mamária. Ok. A gente agradece a todos e todas que nos acompanharam no programa de hoje, lembrando que nas rádios universitárias AM e FM, o programa é exibido de segunda a sexta, os programas que são exibidos de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. E lá, você me identifica como Valdir Oliveira. Então, a gente, mais uma vez, se despede por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.